Ciao, eu me chamo Cláudio Parisi e sou descendente, neto e bisneto dos primeiros italianos que vieram para Santa Felicidade, aqui em Curitiba, Paraná. Estou falando diretamente aqui da capela São Judas Tadeu, aqui na comunidade da Cascatinha. E para nós, descendentes dos imigrantes italianos, é uma grande alegria este ano que nós vamos comemorar a beatificação de João Batista Scalabrini, o apóstolo dos migrantes. A saga dos primeiros italianos que vieram aqui para o Paraná nos é contada neste livro, O Bairro que Chegou no Navio, através do padre carlista Giuseppe Martini. Segundo Martini, os primeiros italianos que vieram aqui para Santa Felicidade, eles eram da região norte da Itália, da região do Vêneto. E era tutti poveri, contadini, ou agricultores pobres, que estavam passando dificuldades lá na Itália, a partir da segunda metade do século XIX, em consequência da Revolução Industrial, havia pouco trabalho, pouco emprego. Então muitos se aventuraram pelo mundo à procura de um futuro melhor. E o objetivo principal era a América. Andiamo a fare l'América. Muitos vieram para os Estados Unidos, para a Argentina e também para o Brasil. Os italianos que vieram para Santa Felicidade saíram de lá do porto de Gênova no ano de 1877. Embarcaram no vapor Sulis e, dopo 36 giorni de máquina a vapore, como diz a canção, chegaram ao seu destino, o porto de Paranaguá, aqui no litoral paranaense. Foram muito bem recebidos pelo governo brasileiro, receberam algum dinheiro, terras para cultivar, aí no litoral, Morretes, Porto de Cima, Antonina. Porém, aquela propaganda do Brasil, país da cucanha, da riqueza fácil, infelizmente se desvaneceu com a dura realidade. O clima era extremamente quente e úmido, muitos insetos, verme, bicho de pé, a terra não era tão fértil quanto eles imaginavam. E por isso muitos desses italianos resolveram subir o Planalto em direção a Curitiba em busca de um clima mais parecido com o clima europeu. Chegando aqui em Curitiba, ficaram naqueles galpões de imigração aguardando uma solução. E depois de algum tempo souberam que havia terras a 7 quilômetros de distância do centro de Curitiba, aqui em Santa Felicidade. Os irmãos Borges, Arlindo, Antônio e Dona Felicidade Borges, venderam para esses italianos uma porção de terra, um preço bastante acessível, 80 mil réis ao alqueire, e esses italianos compraram esse terreno, dividiram em 15 lotes, que eram as primeiras 15 famílias, e dessa forma fundaram a Colônia de Santa Felicidade, o nome em homenagem à Dona Felicidade Borges, que foi a benfeitora. Sobreviviam daquilo que produziam. Plantaram milho, feijão, trigo, batatinha, uva, criaram animais. O excedente que havia, eles vendiam. As mamas italianas colocavam nas carrocinhas e iam até o centro de Curitiba para lá obter algum dinheiro. Mas do que mais eles se ressentiam, esses primeiros italianos, era da falta de um padre italiano. Extremamente religiosos, eles necessitavam de um padre italiano, porque havia dificuldade da língua, tinham que ir até o centro de Curitiba, 7 quilômetros. O primeiro padre que veio aqui para Santa Felicidade, padre italiano, foi o padre Pietro Cobalcini, que veio conhecer as várias missões de italianos que havia aqui. Tinha em Umbará, tinha em Campo Comprido, tinha em Rondinha, em Canguiri e tantos outros lugares. E daí ele viu da necessidade que os italianos tinham de um padre. Ficou uns 15 dias aqui em Santa Felicidade, gostou daqui, pediu permissão para o bispo e aqui ficou. Ao mesmo tempo ele soube que o bispo de Piacenza, Giovanni
Battista Scalabrini fundara a congregação missionária de São Carlos, de padres, cujo objetivo era atender os vários migrantes espalhados pelo mundo. E assim, ele pediu para Scalabrini mandar padres para virem auxiliá-lo. E ele mesmo ingressou nessa congregação e permaneceu atendendo todos esses italianos que aqui havia. Ele viu, a Santa Felicidade começou a crescer, mais famílias vieram, já havia umas 150 famílias mais ou menos aqui, e ele idealizou a construção de uma igreja maior em alvenaria, em substituição a uma capela de madeira que havia. E 3 anos apenas, 150 famílias pobres da Itália conseguiram construir uma igreja de 42 metros de comprimento, 16 de largura, 15 de altura, 2 capelas, que foi inaugurada na véspera de Natal de 1891 e se tornou a primeira igreja construída pelos missionários de São Carlos, da congregação escalabriniana de João Battista Scalabrini. Para a alegria desses italianos, João Battista Scalabrini visitou Santa Felicidade no ano de 1904, quando esteve no Brasil, conhecendo as várias missões italianas. Portanto, para nós, aqui de Santa Felicidade, é uma alegria esta data, porque esses missionários de São Carlos continuaram atendendo Santa Felicidade ao longo desses 144 anos. Inclusive, esta capela, dedicada a São Judas Tadeu, é fruto dessa evangelização, porque o padre Maximiliano Sanavio, no ano de 1956, dia 28 de outubro, rezava a primeira missa nessa capela, que é uma capela construída toda em madeira, de pinheiro, araucária, e é aqui que todos os domingos, às 8 horas da manhã, nós, descendentes desses primeiros migrantes, nos reunimos para aqui professar a religião católica que nos foi legada por esses antepassados e que nós procuramos passar para os nossos filhos e netos. Portanto, vamos fazer vivas a João Battista Scalabrini, o apóstolo dos migrantes, o pai dos migrantes.